Temos novidades sobre Thiago Silva, Riquelme, Felipe e Isaac, que estão perto aí de ficar à disposição novamente do Renato Gaúcho para as partidas. Vamos falar sobre essa preparação para o jogo contra o São José. Renato vai fazer o que com o time? Vai com o time titular? Vai com o time reserva? O que a gente sabe até esse momento? Vamos ver também a nota oficial que o Fluminense divulgou nas redes sociais, manifestando ali com relação aos critérios de arbitragem utilizados nas últimas partidas que a gente vem jogando, não só as nossas, tá? Mas também fala sobre os critérios de arbitragem no geral. E vamos ver também, né, como ficou o resultado do Fluminense contra o América Mineiro jogando fora pelo futebol feminino. Então vem comigo para mais uma atualização da matina. Meu nome é Julia Cunha e eu sou dominada pelo Flu. A gente vai começar a nossa segunda-feira falando sobre os jogadores que estão há um tempo afastados dos gramados e tendem a voltar nas próximas rodadas, segundo informações do próprio clube, e também sobre a preparação para o jogo da quinta-feira contra o São José. Antes eu só preciso pedir pra quem tá chegando aqui já chegar sentando, dando no like, se inscrevendo aqui no canal e hypando esse vídeo porque ajuda a levar o nosso conteúdo a mais tricolores e assim trazendo mais tricolores pra nossa comunidade. Bem, mas todo jogo Fluminense sempre envia no grupo da imprensa as informações sobre aquela partida e sobre os jogadores que não foram relacionados pra essa partida, assim que nós ficamos sabendo que o Keno ficou de fora por uma questão de controle de carga muscular, o que não é preocupante, assim, as outras vezes que eu lembro de jogadores terem ficado de fora para controle de carga muscular, acho que ficaram ali apenas uma partida e na outra rodada já estavam à disposição. Mas eles falaram também sobre a situação de Thiago Silva, Riquelme, Felipe e Isaac, que é bastante positiva. Segundo o clube, eles estão em fase final de recondicionamento físico, ou seja, já bem próximos a voltar ao gramado. E isso para mim é muito positivo, não só pelo Thiago Silva e como ele passa uma segurança defensiva pra gente, mas também pensando na situação de Riquelme, Felipe e Isaac. O Riquelme Felipe, quando ele acaba se lesionando, né, ele tava ali naquela reta final dele de Carioca, já não era mais tão deslumbrante, talvez, como foi o início dele. E o Isaac, ele teve menos oportunidades, digamos assim, até pelo que ele conseguiu entregar em campo, mas são dois jogadores que são duas promessas e são dois jogadores que a gente leva bastante expectativa. E com essa rodagem de elenco que o Renato Gaúcho vem fazendo, principalmente colocando os moleques mais novos, jogadores com menos minutagem, para poder disputar a Sul-Americana, eu acho que sem sombra de dúvidas é excelente esse retorno, até para os garotos terem mais minutos para desenvolver. Talvez até, se a gente for olhar por esse lado, vai acabar acontecendo primeiro nessas competições onde os adversários são mais fracos, mas você acaba tendo mais minutos em campo para poder mostrar o seu futebol. E assim, quem sabe, começarem a se tornar peças importantes, ou até no caso do Riquelme Felipe, voltar a se tornar uma peça importante para a equipe principal. Acho que, sem sombra de dúvidas, é bastante positivo. E até pensando nisso, uma outra figura que voltou a ficar à disposição, que sofreu uma lesão, ficou um tempo de fora e a gente não estava entendendo por que não vinha tendo oportunidade, porque não vinha sendo relacionado, que era o Renato Augusto. Segundo as palavras do próprio Renato Gaúcho, ele vai ser utilizado no jogo desse meio de semana e que, assim, eu acho que as expectativas sobre o Renato Augusto não são lá muito grandes, até porque a gente tinha expectativas muito grandes quando ele chega aqui no Fluminense e ele não consegue contribuir da maneira como a gente gostaria, da maneira como a gente pensava, mas é bom pra você ter uma peça, acho que principalmente pra esses jogos onde a gente não tá com a equipe principal e talvez até nesse momento em que o Ganso vem sendo um pouco, eu não sei se questionado seria uma, acho que questionado seria uma palavra forte, né, mas não vem entregando atuações tão boas assim. Então, que a gente poderia ter aí, de repente, o Renato Augusto tendo oportunidades, né? E não na intenção de tirar o Lescano, acho que o Lescano tem margem aí para desenvolver e para ajudar a equipe, mas a gente tem muitas competições, a gente vai precisar rodar essa galera. Então, quanto mais jogadores a gente tiver à disposição, melhor é, e eu acho que o Renato Augusto, quem sabe, né, não pode ajudar a gente mais pra frente. Mas até com relação a esse jogo do meio da semana que o Renato Gaúcho fala sobre a utilização do Renato Augusto, a gente também teve uma matéria do GE falando que a tendência é, mais uma vez, o Renato poupar o time na Sul-Americana. Bem, então coloquei a matéria aqui na tela com vocês, a gente não vai ler a matéria toda, vamos ler apenas nos pontos principais, mas Renato pretende manter o rodízio e deve preservar titulares do Fluminense contra o São José. Matéria do Giba Pérez e Gustavo Garcia. Treinador provavelmente dará descanso ao time principal na partida da próxima quinta-feira em La Paz. E aí eles falam que a ideia inicial da comissão técnica do Renato Gaúcho é voltar a dar descanso ao time titular e dar oportunidade para reservas e jovens terem, assim como aconteceu
no 1-1 com a União Espanhola no jogo da terceira rodada do Chile, que aconteceu no Chile. Fala que, pelo que o GE apurou, o treinador pretende manter o Redígio no elenco e poupar os titulares. O entendimento é de que o jogo é uma oportunidade para jogadores que estão tendo menos minutos no Brasileirão, e menciona aqui o Renato Augusto, que o próprio Renato Gaúcho mencionou na última coletiva de imprensa. E aí, é claro, eles falam sobre a questão da altitude de La Paz e como isso é um problema nessa partida, mas até sobre a postura, né? Renato vai ficar no Rio de Janeiro ou vai com o time, né? Nos 2 jogos em que esteve à frente do Fluminense na Sul-Americana, Renato Gaúcho poupou titulares. Na goleada contra o São José, por 5-0 no Maracanã, utilizou o time alternativo. No empate contra a União Espanhola, somente reservas entraram em campo. Nem mesmo Renato Gaúcho viajou ao Chile. A equipe foi comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes. Sem pausas entre jogos desde que foi contratado, o treinador ficou no Rio de Janeiro para trabalhar com a equipe principal. Uma repetição do esquema adotado para o jogo no Chile não está descartada para a próxima partida da Bolívia. Então o que eles querem dizer é levar um time completamente reserva e Renato ficar no Rio de Janeiro para treinar os titulares não é descartado. Aparentemente, esse esquema não é descartado. Essa repetição. E aí é que fala que o grupo vai viajar pela manhã na quarta-feira para fazer um treino já lá na Bolívia, para ir se ambientando à altitude. Pra dizer o que eu acho disso tudo, pelas coletivas de imprensa do Renato Gaúcho, pela forma como ele tem insistido que ele não está tendo tempo para treinar, e com relação a isso ele não tá mentindo, né, com esse esquema de jogos de 3 em 3 dias, não tem tempo de treinar de fato. Eu acho que ele vai optar por ficar no Rio de Janeiro, até porque quando a gente vai olhar para esse jogo na Bolívia, o nosso maior adversário é a altitude. E com relação a isso, eu obviamente acho que o técnico pode dar dicas e tudo mais, mas a verdade é que eu acho que não tem como um técnico brasileiro contribuir muito para esse sentido, porque vai muito do físico dos jogadores e como eles vão lidar com essa dificuldade de respirar nessa altitude que a gente vai enfrentar. Então, assim, acho que a opção mais lógica vai ser o Renato ficar no Rio de Janeiro, cuidando dessa equipe que ele considera principal, e aí a gente vai começar a ter mais um olhar com relação ao que é o time principal do Renato, e a gente vai ver se houve alguma mudança, né, do que ele considerava a equipe principal, que ficou para treinar para o jogo contra o Botafogo, e a que ele vai considerar agora como equipe principal, que vai ficar para o jogo do fim de semana contra o Atlético Mineiro. E aí eu sei que vai ter a galera que fala assim, mas o Fluminense, quanto mais tempo treina, quanto mais fica parado, pior vai quando entra em campo. Pra mim isso é uma coisa que a gente fala muito, porque eu acho que existem coincidências, assim. Não acho que seja via de regra, né, o time ter uma semana pra treinar e aí quando tem uma semana pra treinar jogar mal no fim de semana. Não acho que isso seja via de regra. Acho que a gente não dá pra levar isso como via de regra, né, imagino. Porque não faz sentido, né, não tem lógica. Então eu não vou ser a maluca que fala assim, não, todo mundo tem que viajar pra jogar na altitude de La Paz, porque o Fluminense não pode ter tempo pra treinar, quando tem tempo pra treinar joga mal. Acho que não dá pra levar a discussão pra esse lugar, né. Mas deixa aí nos comentários o que você acha, e até com relação a quem você acha que merece ter oportunidade nessa partida, né? O que, assim, né? Jogar sem conseguir respirar, eu não sei o que dá pra considerar oportunidade, mas pra quem quer minutos em campo, pra quem quer mostrar, eu acho que toda oportunidade é super válida. E tem um fato, tá? Vale lembrar, o Léo Jansen, ele continua fora, né? Continua, na verdade, em tratamento por conta do edema ósseo, então é um jogador que muito provavelmente teria oportunidade nesse jogo e que deve... Bom, a tendência é que fique de fora, né? Por conta desse edema ósseo que está sendo tratado. Mas vamos falar até sobre questões de arbitragem, porque o Fluminense se pronunciou nesse fim de semana com relação a tantos problemas que a gente vem reclamando na arbitragem do Campeonato Brasileiro. Bem, o Fluminense lançou essa nota oficial nas suas redes sociais, né? A nota, ela chama atenção de cara pela imagem, que ela foi parar no Instagram também, por conta das fotos ali dos lances que foram considerados pênaltis sofridos em cima do Arias e que pela arbitragem da partida não foram considerados pênaltis. E é uma nota que pra mim ela é muito mais pra gente enquanto torcedor do que pra instituição, CBF, porque, enfim, é uma nota de rede social, né? Imagino que o que o Fluminense tem que reclamar com a CBF, ele vai direto à CBF, espero, na verdade, que a CBF tenha mais coisa pra fazer do que ficar olhando o que cada clube lança no Twitter, né? Mas, assim, essa foi a nota oficial que o Fluminense publicou.
Nota oficial: o que falta acontecer para ser marcado um pênalti a favor do Fluminense. Apesar da vitória tricolor ontem, mais uma vez ficou evidente a falta de critério da arbitragem brasileira em lances cruciais da partida. Das duas, uma: ou não há critérios, ou não há clareza sobre eles. E nesse limbo, perdem os clubes e a própria competição. Isso eu cheguei a falar com vocês, né? A sensação que dá é que ou os árbitros não sabem apitar, ou só eles entendem o que é pênalti e o restante do Brasil ainda não conseguiu entender, ainda não conseguiu aprender. A manifestação do Fluminense ocorre no dia seguinte ao jogo, após todos os lances terem sido analisados com cautela e sobriedade pela diretoria e comissão técnica. Qualquer manifestação exacerbada logo após a partida, sem uma análise criteriosa, apenas causaria tumulto e colocaria o clube em risco de punições desportivas, sejam disciplinares ou pecuniárias, então justificando porque o Fluminense não fez isso logo após a partida. É compreensível e justa a revolta do nosso torcedor, que é a mesma da diretoria e já é externada à CBF nas reuniões semanais que acontecem na entidade. O ano passado a gente teve essa informação, né, que a CBF começou a fazer uma reunião logo após as rodadas, justamente para tratar do tema arbitragem, imagino que entre outros, né, mas com ali vou dizer cuidado, né, mas talvez um foco com relação às questões de arbitragem. Afinal, não é só o Fluminense que tem reclamações toda semana, né? Em todas as oportunidades, o Fluminense defendeu e continuará defendendo seu ponto de vista. Assim é feito no local mais adequado para o tema, que é a reunião semanal da CBF, toda segunda-feira, objetivando discutir os lances polêmicos da rodada com a comissão de arbitragem e ter conhecimento do parecer da comissão internacional, que foi criada para esta finalidade, da mesma forma que o clube manifesta publicamente nas entrevistas concedidas pelo treinador após a partida ou nas redes sociais. Feito esse esclarecimento e falando especificamente sobre os lances, o Fluminense foi prejudicado no jogo de ontem na marcação e revogação do pênalti sofrido por Arias. A crítica central reside na insegurança quanto aos critérios aplicados pela arbitragem nas diferentes partidas do campeonato. Absolutamente toda semana, alguns clubes se sentem prejudicados. Então, assim, até sobre o que fala de critérios, é porque se você for comparar o lance do Arias com outros lances, tem lance que tem vários lances que eles são discutíveis, mas lances que, se você for parar pra ver, eles talvez teriam menos critérios ali pra gente considerar pênalti, e outros que tenham mais cara, né? Talvez tenham mais características pra gente considerar pênalti, não são considerados, né? Então tô falando até com relação à comparação de outros jogos, de outras marcações nessas rodadas. São muitos lances com critérios distintos e isso é o que gera dúvida e revolta na cabeça do torcedor, não só do Fluminense, mas de todos os clubes que são prejudicados pela falta de critério. Não há qualquer dúvida sobre a idoneidade dos árbitros, estou deixando claro, a gente não está dizendo que os árbitros estão agindo com má fé, né? Mas pairam todas as dúvidas possíveis sobre os critérios adotados rodada a rodada. Agora, para o Fluminense Futebol Clube, parece que o impacto da falta precisa de ser agressão física para que seja marcada a penalidade, enquanto em outros pênaltis marcados no campeonato, um leve toque gera penalidade. Por qual razão existe essa diferença? Há uma nítida tendência por parte da arbitragem de não marcar faltas dentro da área em John Arias, além da falta de rigor nas diversas faltas desleais que são sofridas durante a partida, impedindo a progressão ao ataque. Ontem, isso foi visível em relação a cartões aplicados nas faltas sobre Serna e sobre o próprio Arias. Aqui, ele tá falando sobre dois lances que eram passíveis de cartões vermelhos e que não foram marcados, tanto em cima do Serna quanto em cima do Arias. O do Serna, ele teve mais repercussão porque o Serna acaba no chão mesmo, né? O Arias, ele consegue ainda se manter, né? Tentar se manter de pé e tal. E acaba que eu acho que esse lance que também foi para vermelho, ele ficou meio esquecido ali, né? Não foi tão falado. Eu lembro até do Eric Faria falando sobre isso na transmissão, né? O quanto, o Arias faz todo o esforço para poder ficar de pé. E aí, com relação a isso, deixam esse lance passar. E que precisava ali de uma análise talvez maior do que aconteceu. Foram duas jogadas violentas por trás e que deveriam ter sido punidas com rigor, seja porque interromperam lances que poderiam terminar em gol, seja porque a violência das jogadas poderia ter acarretado graves lesões em ambos os jogadores. O Fluminense Futebol Clube solicita a comissão de arbitragem da CBF que se manifeste de forma pública em relação aos critérios adotados
de tais lances. Não basta o áudio do VAR, é preciso que os critérios fiquem claros a todos e que haja punição rígida àqueles que não seguirem a regra. E aqui, acho isso super válido, tá? Porque o áudio do VAR, hoje, ele não esclarece nada, porque a gente continua sem entender o porquê que aquele lance não foi colocado. Até porque muitas vezes parece que eles têm dúvida do que é a marcação ou que eles fogem ao foco, pra mim, do que seria a análise pra marcar se é pênalti ou não. Porque pra mim o foco tem que estar primeiro em quem está agredindo e na agressão, e depois no jogador que está sendo agredido. Porque o que eu vejo muitas vezes é, quando vai ter uma análise de VAR, quando se trata de John Arias, é analisar o que o John Arias está fazendo e não o que está sendo feito com o John Arias. Nas diversas reuniões semanais que participa, o Fluminense já sugeriu que após as partidas, o mesmo que no dia seguinte, a comissão de arbitragem ou mesmo os próprios árbitros expliquem de forma técnica na TV exclusiva da CBF, por exemplo, os critérios adotados. Isso seria salutar para o futebol brasileiro. A nossa torcida, agradecemos pelo apoio na partida de ontem, que foi fundamental para conseguirmos mais uma vitória na competição. Essa foi a nota oficial do Fluminense e acho muito boa que essa tenha sido uma nota oficial que saia após uma vitória. Porque se saísse após uma derrota ou após um empate, como aconteceu, por exemplo, contra o Vitória, eu acho que a gente ia ter muito uma acusação de choro e tudo mais, mas esse não, né? Saiu após uma vitória e aí você relembra todos os casos. Como nota oficial, eu acho importante. A Fluminense coloca ali, né, que está fazendo suas reclamações nessas reuniões semanais, pelo menos como nota oficial e tudo mais, eu acho que é melhor, né? Eu acho que sai mais bonito, digamos assim, quando sai após uma vitória onde não fica com cara de choro, né? Afinal, o clube venceu, o time venceu. Então é uma reclamação realmente sobre o que está sendo os critérios adotados. Bem, mas deixe aí nos comentários o que você acha dessa manifestação pública do Fluminense nas redes sociais com relação a esses lances. Se você acha importante pra você como torcedor, se você não acha, eu particularmente considero importante, até pra saber que o clube tá alinhado com a gente com relação a esse pensamento, porque o Renato sempre fala sobre ações coletivas de imprensa, mas ele sempre joga pro que é a visão dele, né? E eu acho que, assim, o clube também dizer o que está fazendo em prol, por mais que eu considere que, enfim, né, a gente sabe que o Fluminense faz isso sempre, que nunca tem, né, nada de efetivo, né, nada mudou, nada melhorou. Mas eu acho, pra mim, enquanto torcedor, eu considero importante esse posicionamento. Inclusive, ia aproveitar esse vídeo pra gente ver as análises de VAR, mas assim, o vídeo já tá ficando bastante longo, então eu vou deixar pra gente fazer isso na nossa live, que hoje vai ter que ser às 3 horas, em horário extraordinário essa semana, por conta de um encontro com o gerente de YouTube que tem hoje, e vai cair justamente no horário das 5 horas, onde normalmente é a nossa live. Mas a gente também vai falar sobre o que foi esse jogo do fim de semana, para poder encerrar esse vídeo. O Fluminense enfrentou o América Mineiro, acabou perdendo, né, por 3-1, isso fez com que a gente caísse ali na tabela. Foi um jogo que não houve transmissão de vídeo, né? Primeiro jogo, pelo que o Rafa falou, que não houve transmissão de vídeo dentro da competição, tá? Não do Fluminense. O Fluminense sabia que os outros haviam tido, mas o primeiro da competição, que não tem isso. O Rafa, inclusive, foi a única transmissão em áudio que a gente teve. Então, até, inclusive, parabéns pro trabalho do Rafael Siqueira no time de Guerreiras. Mas, bem, o Fluminense acabou perdendo essa partida. Agora volta a campo apenas na sexta-feira contra o São Paulo. Esse jogo que vai ter transmissão, tem transmissão programada pela Sport TV. Então, com relação à transmissão de imagem, a gente não vai passar por esse problema de novo, mas fica aí a alimentação, né, tanto pelo resultado negativo do Fluminense, mas principalmente pela forma como o futebol brasileiro, o futebol feminino aqui no Brasil é tratado. Mas, bem, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido mais uma atualização da tarde. Não esqueça de deixar o seu like se você ainda não fez isso, se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, ficou aqui até o final desse vídeo, sinal de que você gostou do conteúdo, achou o conteúdo pelo menos minimamente interessante pra estar assistindo já mais de 15 minutos de vídeo aqui com a gente. Beijo no coração, espero por vocês às 3 horas da tarde e até a próxima.